nosso início em final de abril, nós estamos modificando sempre a nossa visão do Covid-19, tentando nos atualizar a respeito dessa pandemia, que quase curiosamente, 100 anos depois, quer dizer, 1918 a espanhola e 2020 o Covid, traz para a humanidade um problema sério, que é conviver em isolamento, em confinamento e com uma série de medidas importantes para, evidentemente, não ter ou não piorar a sua doença. Hoje está entre nós o professor Marcos Raimundo Gomes de Freitas, conhecido de todos, nosso confrade, que é um brilhante neurologista, muito requisitado em Niterói, no estado do Rio, e que já começa também a fez sua carreira toda na Universidade Federal Fluminense, e, num determinado momento, depois de se aposentar, e é emérito da Universidade Federal Fluminense, agora está prestando seus serviços à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com prazer, então, que apresento aos senhores o professor Marcos Freitas, e tenho certeza que vai haver um grande aproveitamento da parte de todos. A palestra do professor Marcos de Freitas está sendo gravada. Nosso administrador, o Rodrigo, está a postos gravando. Ela vai para o site imediatamente, o site da Camerge, está disponível no YouTube, e os senhores podem, em uma semana, já ter mais uma palestra do nosso canal disponível para consulta. Professor Marcos, por favor, pode ter a palavra. O senhor tem 50 minutos a 1 hora para apresentar o seu tema, e depois nós vamos passar a palavra aos presentes para as perguntas que se fizerem necessárias. Professor Marcos, por favor. Muito obrigado, professor Romeu. É com muita satisfação que eu venho falar para os acadêmicos sobre uma infecção neurológica que eu me dedico já há muito tempo e que agora tem sido descrita associada ao vírus Covid-2. Estudando esse assunto, eu verifiquei que a doença é o SARS-CoV-19, mas o vírus é o SARS-CoV-2. Então, daí esse título aqui. Então, eu agradeço de novo e a todos os presentes que estão assistindo essa palestra, e vamos falar um pouco sobre essa infecção. De início, nós vamos falar sobre as manifestações neurológicas devido a esse vírus, tanto centrais como periféricas, citar as principais. Depois, vamos trazer um pequeno conceito e uma definição, a incidência, a etiologia, o quadro clínico, como diagnosticamos, como se trata a síndrome de Guillain-Barré e o prognóstico, como se faz a recuperação desses casos. Em terceiro lugar, iremos falar sobre essa síndrome associada à Covid-19 e, finalmente, as conclusões do nosso trabalho. Infelizmente, estando na quarentena, eu não estou podendo participar desses pacientes que têm sido vistos alguns em nosso meio com a síndrome de Guillain-Barré. Tenho sabido, através de alguns colegas que militam na frente das UTIs, estão vendo mais esses pacientes. O primeiro acometimento do sistema nervoso, de modo geral, da infecção pelo Covid-2, foi feito na China, em Wuhan, onde os casos estudados mostraram que 36,4% dos pacientes apresentavam alterações neurológicas. E essas alterações neurológicas tinham um prognóstico grave, quer dizer, os pacientes que apresentavam Covid-19
Se surgissem distúrbios neurológicos, o prognóstico seria pior. Então, foi o primeiro estudo feito na China. E veem aqui que o COVID ele pode alterar vários sistemas e aparelhos, como os principais, vamos mostrar depois com maior minúcia, o acidente vascular cerebral, as dores musculares, miopatias, que são verdadeiras miosites inflamatórias, a distúrbio respiratório agudo leva à hipóxia cerebral, dando uma encefalopatia e hipóxia, e essa é uma das mais comuns. Alteração do tronco cerebral, também por insuficiência respiratória, alterações cardíacas. Aqui embaixo, um sintoma muito frequente, que é a falta de olfato, paladar, quer dizer, a digeusia e anosmia, que é diretamente ligada ao vírus que penetra naqueles abdominais, como a gente falado daqui a pouco. A grande inflamação, a tempestade inflamatória também acomete o cérebro, dando encefalites. Alterações cognitivas, também provocadas pela encefalite, cefalopatia com delírio, alterações mentais severas ou graves. E alterações medulares. Falaremos daqui a pouco se essas são mais devido à alteração autoimune. Aqui, vários mecanismos dos quais o vírus pode afetar o sistema nervoso. Diretamente, afetando as células nervosas, afetando as microglias, provocando respostas autoimunes. Nesse tormento, a tempestade inflamatória, também dando encefalopatia. E aqui embaixo, alterando o endotélio, provocando doenças endoteliais cerebrais, tanto arteriais quanto venosas. Então, esse foi um estudo feito por esses autores americanos que mostraram que a infecção pelo vírus ela pode provocar uma doença sistêmica, ela pode invadir diretamente o sistema nervoso central, ela pode invadir, parece que diretamente, não foi confirmado ainda, os músculos do sistema nervoso periférico e, o que nós vamos falar mais hoje, ela pode provocar um mecanismo autoimune após a infecção, logo após, alguns dias depois, provocar uma síndrome do sistema nervoso periférico, a síndrome de Guillain-Barré e as suas variantes, e a ADEM. A ADEM é uma entidade desmineralizante aguda, que significa desmineralização aguda encefalomedular, que é uma encefalopatia medular autoimune. Pode ser idiopática, mas no caso em questão, devido ao Covid. Então, esse mesmo autor mostra aqui quais os sintomas e sinais dessas várias alterações do sistema nervoso. A encefalopatia com alterações mentais, a ressonância nesses casos não é específica, pode não mostrar nada, o eletroencefalograma também é inespecífico, o eletro de ondas lentas, o líquor pode ter células sem células e proteínas normais, e o PCR no líquor para o COVID é negativo, quer dizer, a encefalopatia mais metabólica. A sua fisiopatogenia, devido a distúrbios múltiplos dos órgãos, a hipóxia e a endoteliose, a inflamação do endotélio, levando a essa encefalopatia. A encefalite, que altera também o estado mental, com a disfunção do sistema nervoso central, com crises convulsivas, sonolência, torpor, até o coma. A ressonância também não é específica, às vezes nós encontramos alterações na substância branca, mas nada que é devido, pode não ser devido a esse vírus. O eletro também é normal, é lento, pode ser às vezes focal, mas não significa nada. O líquor, sim, mostra aumento das células e as proteínas. Também, nesses casos, o PCR no líquor é negativo. A fisiopatogenia é uma inflamação global do sistema nervoso central.
Já a encefalite pelo vírus, quer dizer, diretamente pelo vírus, também pode dar um quadro semelhante, alterações mentais, disfunção do sistema nervoso central, com crises convulsivas, afasia, hemiplegia, isso é, sinais focais. A ressonância mostra alterações, o eletro não é específico também, que é um exame que não se presta para ser feito nesses casos, mas nesse trabalho foi feito. O líquor vai mostrar aumento de células, proteínas aumentadas, e o PCR, mostrando que é o vírus diretamente, é positivo no líquor. E aqui, como vê, é a invasão direta no cérebro pelo vírus. A meningite, que é a mesma coisa, só que se associa à síndrome meningia, com invasão do espaço subaracnoide. E temos também aumento de células e positividade do PCR no líquor. O acidente vascular cerebral, que é uma das manifestações das mais frequentes, que vai se caracterizar com um quadro típico de um acidente vascular hemorrágico ou isquêmico, muito mais isquêmico que hemorrágico, devido a alterações de fatores de coagulação, do endotélio e o mecanismo da coagulopatia. A falta de cheiro, do odor e do paladar é o vírus que, na fossa nasal, ele vai diretamente alterar o nervo olfatório e o nervo da gustação. E alguns acham que, penetrando por essas regiões, o vírus daí vai diretamente para o hemisfério cerebral, porque é uma comunicação através do nervo olfatório e daí alterar a córtex cerebral. Que é uma hipótese que vem sendo ventilada naqueles pacientes que começam com anosmia e ageusia. A ADEM, que eu já falei, é a encefalopatia, a cefalomielite aguda desmielinizante, que caracteriza com um quadro polimorfo, acometendo o encéfalo e a medula, com paraplegia, hemiplegia, alterações mentais e por alteração do sistema nervoso central, não do periférico. E a síndrome de Guillain-Barré, dos quais nós vamos falar com vamos dar maior importância, porque são os nossos casos, que vai caracterizar por uma tetaparesia ou tetraplegia, acometimento dos nervos cranianos, de modo agudo ou subagudo, mas que é pós-infecciosa, acomete dias até um mês após a infecção pelo vírus. Nesses casos, nós vamos entrar em maior minúcia, a eletromiografia é normal, é anormal, quer dizer, um tipo desmielinizante ou do axônico, vamos falar com mais minúcia, e as proteínas no líquido costumam estar aumentadas. Então, esse foi o estudo feito por esse grupo americano. No Brasil, um grupo de São Paulo e do Paraná fez uma revisão da literatura mostrando quais alterações mais encontradas. Então, as doenças vasculares cerebrais, muito mais isquêmica do que hemorrágica, às vezes uma trombose venosa, geralmente ocorre mais em pacientes que já têm fatores de risco vasculares, aterosclerose, já tiveram ataque isquêmico transitório, esses estão mais sujeitos ao acidente vascular cerebral. A encefalopatia hipóxica, dificuldade respiratória hipóxica cerebral, com anoxia e um quadro grave, nem sempre reversível. São geralmente pacientes bem graves. A síndrome de Guillain-Barré, que aqui está rara, mas vocês vão ver que tem muitos casos já referidos na literatura, e que tem várias variantes. Tem a forma desmielinizante, a forma axonal, que vamos mostrar com maior minúcia. Só foi descrito em adultos. Anosmia e ageusia, que é muito frequente, e ocorre mais em mulheres jovens. E esses sintomas podem vir juntos. Aqui está mais em mulheres jovens. As dores musculares, que associado com dor muscular, nós temos CK muito aumentado, e ainda não foi feita a biópsia de músculo, não foi nenhum caso que foi realizada a biópsia, que seria interessante para mostrar a ação direta do vírus dos músculos. Também ela ocorre, às vezes, simultaneamente com o acometimento de vários outros órgãos. A dor de cabeça é muito frequente, não é específica, pode encontrar em qualquer alteração dessas vasculares cerebrais, muitas vezes é muito benigna, e finalmente, o sistema nervoso periférico. Outras alterações, e aqui embaixo, ataxia, são alterações mais raras, fazem parte do quadro da encefalopatia.
Esse autor também americano, ele estudou as manifestações do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, citando na literatura os casos referidos até agora. É um trabalho mais antigo, quer dizer, antigo no caso do Covid, deve ser de abril, mais ou menos, maio, mostrando alterações e quem relatou até hoje. No caso de neuropatias periféricas, aqui está a síndrome de Guillain-Barré, ele cita 4 autores, vocês verão, tem muito mais. E essa aqui é a síndrome de Miller-Fisher, que é uma variante desse síndrome de Guillain-Barré. A polineuropatia craniana também é uma variante, vamos ver daqui a pouco. A anosmia e hipogeusia, as dores do sistema nervoso periférico e, finalmente, as doenças musculares. Vamos agora voltar à síndrome de Guillain-Barré. O que é essa síndrome? A síndrome de Guillain-Barré é a causa mais frequente de paralisia aguda ou subaguda desde que a poliomielite foi eliminada. Aqui estão os 2 neurologistas franceses que descreveram a doença mais de um século atrás, 1916, em 2 soldados da frente da Primeira Guerra Mundial. Guillain de Paris, Barré de Estrasburgo, e ela se caracteriza. Primeiro, a incidência varia muito. Por exemplo, onde vocês verão que daqui a pouco, quando nós temos uma epidemia de uma virose, a incidência aumenta muito. Então, vai de 0,4 a 4 por mil. Ela pode, geralmente, aguda ou subaguda. Quer dizer, até 30 dias ela se instala. 60% dos casos, algo desencadeia, como infecções, vacinações, cirurgias, traumatismos, sendo que as infecções são as mais comuns. Geralmente, ela acomete mais a mielina do nervo periférico, mas pode acometer o axônio em casos mais graves. Sabe-se hoje que é natureza autoimune. Alguns casos regridem muito bem. Eu acho que o prognóstico aqui é meio forçado, porque alguns casos ficam com sequela grave. Ambos os sexos e qualquer idade. Nós estudamos no ano entre 1995 e 2004, no Hospital Universitário Antônio Pedro, 1.034 pacientes que frequentaram o nosso ambulatório, especializado em doenças neuromusculares. E das polineuropatias, como sempre, todo mundo, a mais frequente foi o diabetes. Mas, em segundo lugar, nós vimos as desmineralizantes, que está aqui acima de Guillain-Barré. E depois, então, as infecciosas, hereditárias. Esse estudo foi feito, terminou em 2004, depois nós fizemos o outro, junto com um grupo americano, foi publicado em uma revista americana, em que a incidência foi mais ou menos essa aqui citada. A PDIC é uma forma crônica, é chamada polineuropatia desmineralizante inflamatória crônica. É como se fosse um Guillain-Barré, só que ela evolui cronicamente e é recorrente. Aqui são os fatores mais comuns encontrados. Campylobacter jejuni, citomegalovírus, Epstein-Barr, micoplasma pneumônico. De uns tempos para cá, desde a epidemia de dengue no Brasil, em outros países, principalmente no Brasil, foi descrito um aumento de casos de Guillain-Barré associado ao dengue e à zika, como veremos daqui a pouco, e o HIV, que infelizmente caiu muito o número de casos com tratamento precoce. As vacinações e cirurgias, tudo provoca algum estresse, pode levar a síndrome de Guillain-Barré. O quadro clínico é muito mais motor do que sensitivo. Motor com a paralisia ascendente. Costuma começar nos membros inferiores, vai ascendendo, pega os membros inferiores e pode acometer os nervos cranianos. O sensitivo é raro, mas se caracteriza por dor, dormência, queimação nos pés, às vezes alteração sensitiva discreta nos pés e nas mãos, mas o que predomina geralmente é o quadro motor. Sinais radiculares, com dor radicular, porque a síndrome de Guillain-Barré é uma poliradiculoneurite, daí as dores. Acometimento dos nervos cranianos em 60% dos casos, às vezes levando a dificuldade respiratória. E o mais grave, na fase aguda da doença, nos primeiros dias, são as desautonomias, a grande causa de morte em uma percentagem desses pacientes. Aqui estão, então, um estudo feito pelo quadro clínico, é simétrico, a paralisia é simétrica, não é um lado maior que o outro, é igual nos dois lados. Acomete a musculatura proximal e distal, tem também fraqueza do músculo da nuca, dificuldade respiratória e paralisia dos nervos cranianos, do qual o mais frequente é o sétimo nervo.
a diplegia facial seguida por paralisia do nono e décimo. Os reflexos profundos abolidos e, com o tempo, vai haver atrofia dos músculos esqueléticos. Alterações sensitivas de dor, dormência, queimação, perda da noção de posição segmentar, vibração, e, se acomete as fibras grossas sensitivas, vai dar uma incoordenação, uma ataxia. Os distúrbios autonômicos costumam ser graves, alteração do ritmo cardíaco, arritmias, variação grave da pressão arterial, com hipotensão, hipertensão, pupila tônica e outras alterações que costumam ocorrer na fase aguda. O papiledema é muito raro. Bom, então, assim, de Guillain-Barré, as desautonomias que nós falamos agora são as arritmias, a distúrbio da pressão arterial, hipertensão e hipotensão, distúrbio esfincteriano. Mas a síndrome de Guillain-Barré nem sempre é assim. Muitas vezes nós temos variantes que são, hoje em dia, fazem parte da síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Miller-Fischer. O que é a síndrome de Miller-Fischer? Não tem paralisia, mas tem oftalmoplegia, paralisia dos nervos oculomotores, pode dar paralisia facial e uma ataxia dos 4 membros. Uma forma que acomete só a musculatura da faringe, cervical e braquial, descrita por Roper. Uma forma que só acomete os membros inferiores, paraparética. Uma forma que dá paralisia facial bilateral, é a forma recente e que tem todas as características da síndrome de Guillain-Barré. A sensitiva pura, que dá uma ataxia, lesão das fibras grossas. Existe uma forma muito rara, descrita pelo professor Adas há vários anos, que é desautonomia aguda, caracterizada por só sinais desautonômicos, e geralmente deixam algumas sequelas. E aqui as formas axonais, que as formas axonais são mais graves, porque acomete o axônio. O axônio, a recuperação deles é muito lenta, e quase sempre deixam sequelas. Já as formas desmelinizantes, que são as mais comuns nos países ocidentais, são mais benignas, porque a melina se refaz mais rapidamente. Então, aqui são as variantes. É forma axonal motora pura, a MAN, mais comum na China, na periferia, nas regiões periféricas da China, essa forma é comum, e algumas recuperam rapidamente, porque sabes que a lesão, isso é uma coisa muito recente, não é no axônio, nem na bainha de melina, é no nódo de Ranvier, daí chamada alteração nódo paranodal. Agora, essa forma aqui é muito grave, que é axonal, sensitivo-motora, deixa sempre sequela. A síndrome de Miller-Fischer é uma síndrome quase sempre benigna. Essa que nós falamos, cérvico-braquial, a paraparética, uma forma que eu nunca vi, mas ser citada na Inglaterra em alguns casos, só dos membros superiores, a forma sensitiva pura e a pandisautonomia aguda. Então, são formas clínicas da síndrome de Guillain-Barré. Em 1976, houve uma vacinação obrigatória na Califórnia contra o vírus da influenza. Vários pacientes vacinados tiveram síndrome de Guillain-Barré. Eles diziam ter essa síndrome, mas alguns não eram Guillain-Barré, eram mielite transversa. Outros eram um quadro funcional, psiquiátrico, que mimetizavam a tetraplegia. Então, os americanos fizeram um grupo de 5 eminentes neurologistas especializados em nervo periférico para citar os critérios para dar o diagnóstico correto da síndrome de Guillain-Barré. Então, Esbury, que é vivo ainda, e colaboradores, fizeram, primeiro, dados necessários para o diagnóstico. Fraqueza progressiva. Começa ou nos membros inferiores, que é mais comum, ou nos membros superiores, mas progressiva. Os reflexos profundos têm que estar diminuídos ou abolidos. Dados que auxiliam o diagnóstico. A progressão. Simetria. Sinais e sintomas sensitivos discretos. Acometimento de nervos cranianos. Sem febre, porque a doença autoimune é depois do quadro infeccioso. Distúrbios autonômicos e a recuperação, que às vezes se faz espontaneamente. Muitas vezes nem precisa tratar o paciente, que alguns meses depois ele já está andando. E dados que ajudam também de exames complementares. Eu esqueci de colocar o líquor, que do 7º dia em diante nós temos aumento das proteínas licóricas, nos primeiros dias pode não ter, e eletromiografia, que hoje é um exame que já está muito em uso em todos os países. Aqui no Rio de Janeiro tem vários locais que fazem. Aqui no Hospital Universitário Antônio Pedro é o serviço público que mais faz eletromiografia no estado do Rio. Nós tínhamos, não sei se tem ainda agora, 2 médicas especializadas em fazer esse exame, que diariamente faziam os exames
em 2 aparelhos de eletromiografia. Infelizmente, era o serviço padrão de eletromiografia. Então, nós vamos encontrar alterações clássicas de desmineralização, mas temos também alterações axonais, que traduzem o prognóstico mais grave. Daí a importância de se realizar a eletromiografia depois do 7º dia da doença. Dados que tornam o diagnóstico duvidoso. Primeiro, assimetria. Não pode haver um braço e o outro não. Uma perna, a outra não. Uma mais que a outra. Os distúrbios esfincterianos podem ocorrer só no início, mas após eles desaparecem. O número de células no líquido geralmente é normal, não pode ter muitas células. Quando tem muitas células, nós temos que suspeitar de HIV. Presença de polimorfonucleares no líquido, também afasta. E nível sensitivo. Nível sensitivo traduz mais uma doença da medula nervosa e não do nervo periférico. Então, o exame neurológico é fundamental para afastar doenças que mimetizam essa síndrome. E dados que afastam o diagnóstico. Produtos tóxicos. Muitas vezes, a ingestão de produtos tóxicos, como, por exemplo, solventes, N-hexano, que é muito usado na cola de sapateiro e cheira muito, pode dar uma polineuropatia aguda mimetizando a síndrome de Guillain-Barré. Daí a história do paciente é importante. A porfiria aguda intermitente, que é uma doença hereditária, devido ao metabolismo anormal das porfirinas, também leva a polineuropatia axonal aguda. Mas a história familiar, quadro de urina escura e outras coisas mais faz o diagnóstico mais fácil. A difteria. A difteria também pode se manifestar com a polineuropatia desminizante pós-diftérica. Felizmente, mais rara, mas de vez em quando nós vemos ainda. E alguns acham que não existe forma de Guillain-Barré sensitiva, mas isso aqui é duvidoso, porque a grande maioria afirma que existem. Depois desse critério, vieram os critérios recentes, de 3 anos para cá, feito chamados critérios de Brighton. Mas esse critério é mais para caracterizar a intensidade da síndrome. Então, dá-se um número de acordo com a alteração da paralisia, de ausência dos reflexos profundos, se a doença é monofásica, o tempo dela para chegar ao nadir, quer dizer, chegar ao acme da doença de 12 horas ou 28 dias, a contagem de células no líquido, a contagem de proteínas, os achados de subtipos e outras alternativas de diagnóstico. Então, dá-se um número de pontos para fazer, mas o critério mesmo usado para diagnosticar o síndrome de Guillain-Barré continua sendo o critério de Asbury. Tratamento. Essa é uma doença que, em alguns casos, não se trata, porque, por exemplo, na forma paraparética, se o paciente, logo nos 10º dia, está melhorando, não há necessidade de fazer nada, ele vai recuperar espontaneamente, ainda mais se é desminimizante. Mas, até o 15º dia da doença, o mais usado hoje é a plasmaférese, é a imunoglobulina. No início, usava-se a plasmaférese, mas, hoje em dia, com certeza, quase todos os países já utilizam a imunoglobulina, a não ser aqueles que não dispõem desse fármaco. Aliás, vou só contar um fato interessante. Quando se descobriu a imunoglobulina na Europa, os americanos só faziam a plasmaférese. Então, uma vez assistindo a conferência de quem descobriu a imunoglobulina na Europa, foi um holandês, Van der Merche, e um americano falando sobre o tratamento. O americano, muito infeliz, muito injusto, falou que na Europa se fazia imunoglobulina porque não sabiam fazer a plasmaférese. E sabe-se hoje que até os americanos não usam mais a plasmaférese. Os corticosteroides não se usam mais. Corticosteroides que se usavam no início, em casos esporádicos, sabe-se que pode piorar, não porque piora a doença, mas o paciente fica dependente, mais tempo internado. E associações não adianta fazer imunoglobulina e plasmaférese, a não ser que o paciente não melhore com a imunoglobulina, aí far-se-ia a plasmaférese ou vice-versa. E naqueles casos refratários, tem outras alternativas que são imunossupressores, mas com muitos efeitos colaterais. E o tratamento de suporte, que alguns acham que é muito mais importante, que é o tratamento dos intensivistas, complicações respiratórias, tromboembólicas, vasculares, as neuropatias por compressão no leite, dor, as contraturas, infecções secundárias, eles são um tratamento de suporte, não medicamentoso.
o modo de se usar a imunoglobulina, primeiro, não se usa imunoglobulina depois de 15 dias. O paciente está melhorando, então aí não há necessidade de usar, gastar uma fortuna de medicamento numa doença que vai curar espontaneamente. Mas quando se usa, a dose é alta. Mais ou menos 400 mg por quilo por dia, durante 5 dias, em 5 horas. Geralmente são 7 ampolas, de 6 a 7 a 8 ampolas de 5 gramas por dia. Nos pacientes que têm cardiopatia ou que já têm tendência a fenômenos isquêmicos vasculares, prorroga-se 8 horas, para não infundir muito rapidamente a imunoglobulina. E a plasmaféresis, que quase não se faz mais, fazem 4 sessões. Resultados, na realidade, os resultados são iguais, mas parece que na imunoglobulina, no estudo holandês, a recuperação é mais rápida e os efeitos colaterais são bem menores. Prognóstico: 70% recuperam sem sequelas. Quer dizer, entre aspas aí, porque Van Dorme, que é um holandês que mais estuda essa doença, ele acha que sem sequelas, não, porque os pacientes, após a síndrome, mesmo que os reflexos presentes, sem alteração de força, eles têm cansaço, astenia, insônia, desânimo, e ele verificou que se fizer uma eletromiografia com medida dos potenciais de ação, tem lesão axonal. Quer dizer, isso seria alteração axonais de sequelas, mesmo naqueles que se dizem recuperados. 15% recuperam com sequelas leves, assim como ao andar eles escarvam, que a marcha se torna difícil, dificuldade de segurar objetos mais finos. 5% graves, sequelas graves na cadeira de rodas e alguns até restrito ao leito. E mesmo os melhores serviços, 5% vão ao óbito, geralmente pacientes mais idosos, pacientes com disautonomia e pacientes com as formas axonais. Para mostrar a vocês que as infecções, outras, podem provocar síndrome de Guillain-Barré, isso é um trabalho que nós fizemos junto com a doutora Cristiane, especializada em neuroinfecção, onde ela trabalhava em laboratório de líquor e pegou os líquores de todos os pacientes, que só tem um laboratório de líquor no Rio de Janeiro. Então, todos os líquores de pacientes com Guillain-Barré iam para aquele laboratório. Ela estudou uns 50 casos de líquor e verificou que, mesmo sem ter tido quadro clínico de dengue, eles apresentavam IgM do sangue no líquor IgG para o vírus da dengue. Então, mostrando assim, são vários casos com dificuldade respiratória, hoje com quetaparesia, diplegia facial, paraparesia, formas mais lentas, paralisia facial periférica e evolução, alguns ficaram assintomáticos, outros ficaram com sequelas devido ao dengue. Então, num estudo bem feito, nós poderíamos pegar, que não é feito no Brasil ainda, deveria ter feito, pegar esses pacientes que nessa época estão tendo síndrome de Guillain-Barré e fazer um estudo minucioso das imunoglobulinas IgG, IgM no sangue, no líquor, para o Covid, para verificar se realmente há uma incidência ou não, uma maior incidência da síndrome de Guillain-Barré durante essa pandemia. A mesma coisa acontece com a Zika. Nós estudamos também alguns casos de Zika e, realmente, a incidência de Guillain-Barré na época da epidemia da Zika aumentou muito. Como vocês veem aqui, isso aqui é um estudo da Polinésia Francesa, foi o primeiro estudo feito, onde eles verificaram, vejam aqui, em azul, a incidência da Zika naqueles meses da Polinésia. E, ao mesmo tempo que aumentou a incidência, nessa curva aqui, em rosa, você vê a maior incidência de Guillain-Barré. Aplicação interna. Eu também, neurologista de Pernambuco, no congresso no ano passado, em Glasgow, comemorando 100 anos de Guillain-Barré, sobre a incidência de Guillain-Barré na Zika. Então, hoje, todos os livros de textos trazem, entre as causas, o vírus da Zika. E também a chikungunya. Esse foi um caso que nós estudamos, que o paciente havia tido chikungunya e, tempos após, passou a ter uma síndrome de Guillain-Barré. Isso já foi estudado por um grupo de brasileiros, onde eles verificaram que a chikungunya, alterações neurológicas,
pode se caracterizar, vejam bem aqui, por encefalopatia, mielopatia, encefalomielopatia, lesão do mielo e do nervo periférico, lesão do cérebro, do medula e do nervo, neuropatia do tipo Guillain-Barré, forma de Miller-Fish e outras formas mal caracterizadas. Então, a incidência de alterações neurológicas centrais e periféricas também aumentou e tem aumentado com a epidemia da chikungunya. E a Covid? Vou mostrar a vocês nesses 2 slides, tem muito mais trabalho. Cada dia que eu entro no PubMed, tem mais de um caso ou 2 relatados de Guillain-Barré. Então, aqui são vários trabalhos, cada um com um caso só, alguns com 2 casos, outros com 5 casos. Aqui, mais trabalhos, todos publicados esse ano, alguns no mês de abril, maio, junho, julho, já estão saindo trabalhos de julho, sobre a síndrome de Guillain-Barré associado ao Covid. O primeiro caso de síndrome de Guillain-Barré foi em Wuhan. Uma paciente que morava em Xangai e foi a Wuhan. Aí ela teve uma síndrome de Guillain-Barré, uma tetraparesia ascendente, característica típica de Guillain-Barré. E lá verificaram que ela tinha o Covid. Esse caso é duvidoso, se realmente ela teve Guillain-Barré após Covid, ou junto com Covid, ou se ela internou-se pela síndrome de Guillain-Barré e no hospital ela contraiu a Covid. Mas, de todo modo, os autores que estudam essa entidade colocam como a síndrome de Guillain-Barré pós-Covid. Daí, causalidade ou coincidência. Mas aí foram surgindo os casos. Vejam bem esse caso aqui, estudado na Itália. O paciente teve febre. Cerca de 8 dias depois, a febre melhorou, mas ele ficou com ageusia e anosmia. No primeiro dia depois, ele teve fraqueza, foi ascendente, fez a punção lombar, que mostrou alterações de proteína, mas o Schwab foi negativo para o vírus, continuou sendo negativo. No 8º dia da paralisia, mostrou que estava positivo. E aqui, no 10º dia, ele atingiu o máximo da paralisia. Todos esses casos que eu vou mostrar aqui, nós não sabemos ainda como está a evolução, porque são muito recentes. E essa doença demora meses para o paciente melhorar. Então, a evolução ainda é mal conhecida. Outro caso aqui é um caso da Suíça. Vejam bem, o paciente começou com dor muscular, com tosse, foi feito o diagnóstico de Covid, começou a paralisia dias após, dor muscular da londínia, dor do nervo periférico, distúrbio urinário, foi hospitalizado, começou o tratamento com imunoglobulina, as sorologias para o Covid estavam positivos ainda, a dor melhorou, foi transferido para a neuroreabilitação, onde está sendo feita ainda a reabilitação desse paciente. É um caso suíço. Aqui é um caso espanhol. A mesma coisa, vejam bem. Começou com astenia, anorexia, foi positivo com febre, positivo por vírus, tomou azitromicina e alguns dias depois, cerca de 10, 15 dias depois, começou com fraqueza muscular e se instalou 2 dias depois uma tetraparesia, uma síndrome de Guillain-Barré clássica. No caso, todas essas que eu citei eram desmineralizantes, quer dizer, parece que o prognóstico deve ser bom. Vamos ver a evolução com o tempo. Aqui um outro caso americano. O paciente, aqui não dá para ver bem nesse slide, aqui começou também com... esse paciente foi da Flórida para Michigan. Em Michigan começou com febre, dor muscular, a febre melhorou, depois começou com alteração do paladar, depois surgiu, fez o teste da Covid, que foi positivo, e tempos depois instalou-se a paralisia. E esse mostra aqui, isso aqui é uma ressonância magnética com contraste da coluna lombar. Vejam bem aqui que mostra um espessamento das raízes nervosas. É um exame mais sofisticado e não é necessário que se faça de rotina para cima de Guillain-Barré. Mas, curiosamente, só para mostrar a vocês que existe a imagem, tanto do plexo cervical quanto do plexo lombar, aqui na medula lombar, há espessamento das raízes lombares. Aqui foi o primeiro caso citado de uma forma axonal, que é uma forma grave, porque a forma axonal, como disse, custa recuperar, porque o axônio, quando lesado, a recuperação é muito lenta e quase sempre deixa sequela. Então, o autor aqui acha, numa carta à revista, se ele tem 2 pacientes que ele viu,
e que tiveram a forma sensitivo-motora, sensitivo-axonal, a variante da síndrome de Guillain-Barré. E aqui o primeiro relato de um paciente com a síndrome de Miller-Fischer. É um paciente, não sei aqui o relato, mas é um paciente que teve uma ptose próprio grau, oftalmoplegia, teve ataxia e caracterizou a síndrome de Miller-Fischer também pós-Covid. Bom, esse autor aqui é um autor do Irã. Foi um caso que surgiu logo no Irã, logo no início, em que ele acha, com um caso só, em que ele acha que o Covid estimulava as células inflamatórias e produzia várias citocinas como resultado, criando um mecanismo autoimune. Mas o que se sabe hoje, parece que as infecções por vírus e bactérias, o vírus ou bactéria tem uma proteína que é a mesma proteína que existe na mielina ou no axônio. Então, faz uma questão de mimetismo molecular, levando a ter um ataque dos nervos periféricos. Também existe uma forma, isso foi escrito na Espanha, que é a forma da diplegia facial. O paciente tem uma paralisia facial bilateral, não tem alteração de força, mas se examinado bem, tem reflexos abolidos, o líquor mostra aumento de proteínas e é uma variante da síndrome de Guillain-Barré. Na época, esse autor fez uma revisão, encontrando aqui alguns casos. Na Itália foram 5, aqui 11 na Espanha, 12 na França, nos Estados Unidos, vários casos já relatados. E esse caso da Itália aqui foi um autor italiano que fez um levantamento, já aumentou bastante, foi feito em maio, veio publicado em julho. Já tem vários casos de síndrome de Guillain-Barré, maioria com um caso só, mas esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês o trabalho do Toscano com 5 casos, e formas diferentes. A IDP significa desmelinizante, então a maioria desmelinizante. Esse aqui já tem também alteração axonal, mas a maioria, vejam bem, é desmelinizante, aqui é axonal, desmelinizante, axonal, e ainda todos eles pós-infecciosos, a não ser o primeiro caso, para-infeccioso, que foi junto com a infecção, mas o resto foi, esse último aqui também, chinês, mas todos os casos após a infecção pelo Covid. Esse trabalho em julho, mas tem mais casos ainda relatados, como vocês verão daqui a pouco. Esse trabalho é do Toscano, onde ele mostra aqui os 5 casos dele, com sinais e sintomas neurológicos, diplegia facial, tetraparesia, paralisia facial, alterações licóricas, como eu disse, as proteínas aumentam e as células não aumentam, chamada dissociação albumino-citológica, e que geralmente ocorre após o 7º dia. Os anticorpos na síndrome de Guillain-Barré são negativos, não se encontra no PCR, PCR do vírus, no líquor, todos foram negativos, mostrando que é um mecanismo autoimune e não um acometimento direto pelo vírus. Alguns fizeram ressonância magnética, mostrando, Hansen, quer dizer, pegando os nervos periféricos, o contraste mostra um espessamento dos nervos periféricos, um período inflamatório. E aqui o prognóstico, que ainda todos tomaram quase imunoglobulina, 2 ciclos de imunoglobulina, com um prognóstico pobre, mas ainda tem que aguardar. Esse aqui também com imunoglobulina, 2 ciclos de imunoglobulina, também imunoglobulina, todos eles tratados com imunoglobulina. Aqui tem outro trabalho de revisão de literatura, relata um caso, e mostra também aqui as anomalias, todas as alterações do sistema nervoso central e periférico. Meningite e encefalite, quem relatou. Alteração vascular cerebral, principalmente os autores chineses, as maoas chineses. Cefaleia é muito comum, mas ele é específica. Hemorragia cerebral é rara. Trombose venosa, também rara. Neurite óptica, é o único trabalho que mostrou o acometimento do nervo óptico isolado. Turvação mental, tem alterações cognitivas de sonolência, muito comum, isso não é específico de qualquer encefalopatia. E de sistema nervoso periférico, a síndrome de Guillain-Barré, a variante Miller-Fischer, nervos cranianos, hiposmia, geosia, nevralgia e as doenças musculares, que quase levam a dores musculares intensas, aumento do CK, e tem sido citado casos que provocam uma mioglobinúria, uma rabdomiólise levando a mioglobinúria e insuficiência renal.
A insuficiência renal, que já ocorre pelo próprio Covid, também pode ocorrer pelas miopatias graves. Esse foi o trabalho do Toscano. Toscano, na Itália, foi o que mais teve casos, até agora, onde ele estudou 5 casos. E, recentemente, Dalakas, que é um neurologista americano, chamou atenção para as miopatias. Ele disse que as miopatias não são raras. Se nós dosarmos CK dos pacientes, está elevado, dores musculares, e, infelizmente, como eu disse, não foram feitas ainda biópsias de músculo para mostrar a ação direta do vírus no músculo. Recentemente, a Federação Mundial de Neurologia propôs um estudo feito para os países para avaliar as complicações neurológicas, registrar as complicações, para nós termos uma noção de a quantidade e o tipo de alterações que ocorrem no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico. Infelizmente, no Brasil, pela falta de ação do Ministério da Saúde, diga-se isso, os hospitais não comunicam e não há uma comunicação global para nós dizermos daqui a 6 meses, tivemos tantos casos de Guillain-Barré, em tantos casos de Covid. Qual a incidência? Aumentou a incidência de Guillain-Barré ou não aumentou? Ou nós estamos especulando só e é uma mera coincidência assim, de Guillain-Barré com Covid? Isso que seria o papel do Ministério da Saúde. Mas o nosso Ministério é acéfalo. Não há comunicação, não há estudo feito, sugerido pela Federação Mundial de Neurologia e pela Organização Mundial de Saúde. Aqui foram os casos descritos, eu vou mostrar esse slide, que é muito grande, de complicações neurológicas descritas até hoje. Vejam bem que está aumentando, cada vez aumenta mais. E as conclusões, quais são? Primeiro, as manifestações neurológicas são frequentes na Covid-19. O sistema nervoso central é muito mais acometido que o sistema nervoso periférico, pelo menos até agora. A síndrome de Guillain-Barré parece ocorrer numa minoria de pacientes, menos do que o sistema nervoso central. Isso que é importante no item 4, existe uma polineuropatia do paciente que fica em UTI por muito tempo, faz sepsemia e apresenta uma polineuropatia junto com a miopatia, que é chamada neuromiopatia do paciente crítico, que é uma neuropatia axonal que não tem nada a ver com Covid, mas tem que ser feito diagnóstico preciso para não rotular o paciente que tem uma neuropatia doente crítico. O prognóstico não é muito bom. Recentemente eu vi um médico que teve ficou vários dias internado em CTI, fez sepsemia e fez uma neuropatia doente crítico, ficando com sequelas graves. Então é bom fazer o diagnóstico diferencial entre uma e outra. Mas nós temos condição, através do líquido, da eletromiografia, para fazer um diagnóstico correto. Então devemos aguardar mais tempo para verificar se é mera coincidência o aparecimento da síndrome de Guillain-Barré e infecção pelo Covid-2. E os casos descritos dessa síndrome, até agora, são semelhantes aos casos descritos na literatura. Não há diferença. Miller-Fischer, paraparesia, forma de hemiplegia facial, quer dizer, não há uma diferença. Uma vez feito o diagnóstico, deve ser imediatamente tratado com imunoglobulina, aquele ciclo de 5 dias. Alguns acham que, se não melhorar nos 5 dias, deverão fazer um novo ciclo 7 a 10 dias após. Mais recentemente, no congresso da Peripheral Nerve Society, foi estudado isso sobre o segundo ciclo, se vale a pena fazer ou não, e parece que não é válido. Então, faz somente a imunoglobulina. Se não melhorar, aí sim, vamos para outros tratamentos, como a plasmaférese e, atualmente, os anticorpos monoclonais. Felizmente, não sabemos ainda o prognóstico dos Covid, mas nos casos que nós estudamos de Zika e chikungunya, na maioria dos casos, das formas desmenizantes, a recuperação é boa. Então, terminando aqui, eu agradeço a assistência, agradeço aos presentes e estou aqui próprio para responder alguma pergunta. Olha, saiu do meu campo. Agradecemos ao professor Marcos Freitas a sua apresentação, brilhante, bastante
clara, objetiva, e que me chamou a atenção para o fato de que as duas coisas podem conviver. Exatamente porque o Guillain-Barré é determinado, segundo consta, principalmente por um acidente infeccioso e especificamente virótico, que pode desencadear a síndrome, que é potencialmente autoimune. Pareceu-me que a exposição foi muito boa e eu passaria agora para a parte de moderação, como sempre, que a parte de moderação fosse feita pela professora Áurea Gripa, que tem nos moderado as demais sessões, que estão já, como eu disse, no nosso site. Professora, por favor. Acho que o Rodrigo tem que dar um... Rodrigo? Não, já me deu o ok. Pois não, professor. Conseguem me ouvir? Há algum problema aí, Áurea, porque nós estamos com as imagens embaralhadas e congeladas. Doutor Marcos, vou pedir para o senhor suspender o compartilhamento de tela. Como é que eu faço nesse isso? Quadradinho, ali em cima, do lado do microfone, onde o senhor habilita e desabilita o microfone, ali mesmo certo. no Microsoft Teams. Isso, perfeito. Perfeito. Pronto, agora sim tá normal. Pronto. Pode continuar aí, professora. Pronto, então agora a professora Áurea Gripa, que costuma fazer, desde abril, vem fazendo a nossa moderação, vai assumir e vai interagir com todas as pessoas que gostariam de elucidar alguma dúvida. Por favor, professora. Boa tarde. Primeiro dizer o prazer que é estar aqui ouvindo o professor Marcos. Eu não preciso nem esconder que sou fã, né? Neurologia, eu brinco, eu digo que existe uma especialidade toda especial, que é a cardioneurologia. Não tem jeito, cardiologista e neurologista andam juntinhos sempre, né? E foi um prazer ouvir sobre o Covid. E eu, como sou muito abusada, eu vou começar eu mesma fazendo uma pergunta, né? Vou me dar a vantagem da moderação. Na criança, professor, a tendência, quando a gente faz a imunoglobulina, é ver uma resposta bastante rápida e satisfatória, né, com a recuperação da criança. E como a gente não tem visto documentação de casos de Guillain-Barré em crianças com Covid, eu queria saber se no adulto com Covid e Guillain-Barré se comporta da mesma forma que no Guillain-Barré por outras etiologias, desencadeado por outras etiologias. A recuperação é rápida? Como é que está descrito? Para responder, então, está me ouvindo? Estou sim, professor. Bom, nesses trabalhos do Covid, não houve nenhum caso ainda em criança. Pela revisão da literatura, até ontem eu levantei o último trabalho que eu mostrei aqui, não houve nenhum caso ainda em criança. No adulto, existem casos que respondem espontaneamente, e melhor espontaneamente. Outros casos é muito bonito. Só para lembrar você, há 20 anos eu levei do Congresso Europeu um trabalho com 80 casos de Guillain-Barré vistos no Hospital Universitário Antônio Cândido. Não tinha imunoglobulina, porque na época o SUS não fornecia. Então, o prognóstico foi o mesmo daqueles que tomaram imunoglobulina. Mesma coisa, 3 anos depois, tem até 2 anos para se melhorar. Então, tem casos... Agora, quem estuda isso, quem sou eu para falar sobre isso? Os holandeses são que dominam a Guillain-Barré, descobriram a imunoglobulina. Aliás, a imunoglobulina foi descoberta para Guillain-Barré em indivíduo, ele subia que a púrpura trombocitopênica trombótica melhorava com a imunoglobulina. Então, sendo Guillain-Barré uma doença autoimune, passou a fazer. Então, hoje você vê que é feito. Todo mundo faz, e às vezes faz demais, ou faz quando não há necessidade. Mas realmente parece que ela acelera a reminização. Tem vários mecanismos que é usado. A dose é alta, o remédio é caro,
Mas nos Estados Unidos eles usam muito, mas usam demais. Se você chega nos Estados Unidos com a paraparesia, uma paraplegia, nem sabe o que é, e já vão tomando imunoglobulina. Eles não têm dinheiro, o dinheiro lá solto, né? Eles fazem logo imunoglobulina. Aqui não, aqui tem também o diretor da Universidade, que é o Tarcísio não gosta de comprar imunoglobulina. Quando houve o surto de Zika, ele reclamou a beça dos casos em Guillain-Barré, mas realmente ele gosta. Na criança, do Guillain-Barré comum, que não tem essa etiologia já com cididão com vídeo, alguns casos que eu vi, a gente medicava com corticosteroide. Mas não adiantava nada, o corticosteroide não adianta nada. Então, realmente, a imunoglobulina é que faz. Agora, nós temos que fazer a diferença entre o Guillain-Barré e a neuropatia inflamatória crônica, que começa como Guillain-Barré, tem um início agudo. Mas se daí a 3 meses volta, não é mais Guillain-Barré, é uma polineropatia inflamatória de imunidade crônica. São raros os casos, mas o médico tem que acompanhar, porque no primeiro surto, às vezes, é difícil fazer o diagnóstico. Muito bom. Ele não está tendo jeito, ele tem que comprar imunoglobulina, porque as crianças não fazem Guillain-Barré, mas fazem NISC, que é pior ainda, né? Então, não tem jeito. Todo mundo é indicação formal na NISC para evitar até a coronariopatia, né? É uma síndrome muito semelhante ao Kawasaki, então a gente precisa evitar a dilatação coronária e ele tem que comprar imunoglobulina, não está tendo outro jeito. Existe também a imunoglobulina subcutânea, mas a subcutânea não serve para Guillain-Barré, que é a doença aguda, tem que ser venosa. Ela serve para neuropatia inflamatória desmizante crônica, que alguns usam, outros não usam. Mas, como você sabe, tem muitos laboratórios fabricando imunoglobulina, e cada um quer passar na frente do outro para vender. Então, eles pagam congressos, pagam palestras de televisão, entendeu? Pagam, estão vivendo à custa da imunoglobulina, através dos benefícios que ela fornece para os médicos propagarem o uso da imunoglobulina. O meu professor, meu amigo, o professor Said, ele acha que essa dose que a gente faz é exagerada. Mas começou assim, ninguém tenta baixar. Ele acha que se fizer uma dose menor, o resultado vai ser a mesma coisa. Eu nunca tentei, tenho medo de tentar, mas ele acha que pode ser que a dose seja menor. Obrigada, professor. Nada. E então eu vou aguardar as inscrições. É só apertar essa mãozinha que aparece na frente da tela e em seguida a gente pode transmitir a pergunta ao professor. Ó, tá vendo? Professor Luiz Augusto já. Boa tarde, professor. Bom ver o senhor sorrindo e saudável aqui com a gente. Um prazer. Boa tarde. Isso aí é para não faltar a família, né? Primeiro, parabéns ao Marco aí, como sempre, conciso e claro. Eu só queria primeiro me penitenciar, que eu custei um pouco a entrar aqui na reunião, para pedir auxílio do Rodrigo, e quando eu entrei, o Marco já havia começado. Eu não sei se ele já falou isso, se eu vou perguntar redundantemente, mas não tem importância. Evolutivamente, essa Guillain-Barré que ocorre na COVID tem diferença de alguns quadros de Guillain-Barré por outras causas? Por enquanto, não. Mas não se sabe ainda a evolução, são casos recentes. Eu não sei se melhorou totalmente. Tem uns trabalhos que mostram que o paciente recuperou muito bem com a imunoglobulina, sem nenhuma sequela. Mas, como eu disse no início, as sequelas existem, mesmo naqueles curados, cansaço, astenia, insônia. Então, hoje tem chamado remédios potenciais de ação muscular. Então, nesses casos, curados, vê que os potenciais estão diminuídos. Os pacientes que têm Guillain-Barré, que curam, estou cansado, estou mal, eu não sou o mesmo. Então, eles têm lesão funcional. Então, aquilo que achava que era psicológico é orgânico. Agora, a recuperação desse paciente, os trabalhos que eu li, infelizmente, eu não vi nenhum que ficou restrito na quarentena, mas tem amigos que estão vendo, mas não falaram nada ainda. Mas não é só assim de Guillain-Barré que ocorre. Ocorre que está acontecendo também
sendo relatado a neuropatia de fibra fina. A neuropatia também, após a Guillain-Barré, fica dor das extremidades e queimação, mas não dá para tetraparesia. É normal, mas se você fizer um exame mais minucioso, essa aí quase que se faz diagnóstico, você interpreta com dores reumáticas, sendo funcional, mas na realidade são doenças. Agora, o prognóstico assim, de Guillain-Barré, eu acho que vai ser igual. Porque na Zika, recentemente teve um paciente, teve Zika, e uma semana depois teve Guillain-Barré. Era desminizante. Em 2 meses eu estava andando, a instrumentadora estava já trabalhando com a instrumentadora. Então, essas formas desminizantes, o prognóstico é bom. Ou porque a melina se refaz, só que o sonho está livre. Mas nas formas axonais, eu posso saber pela eletromiografia. A eletromiografia é muito típica. Na axonal, o potencial de ação cai. Já na desminizante, o que aumenta é a latência. Então, há alterações mais ou menos características de um e de outro. Então, pode ser ainda para os casos muito recentes. Tem trabalhos aí publicados há uma semana atrás. Eu acho que nós estamos aprendendo com a doença, né, professor? A cada dia nós aprendemos com a doença. E nós podemos dar um exemplo daqui a alguns se fosse feito bem, o Ministério da Saúde fez. Então, tem muitos casos de Covid, muitos casos. Então, por exemplo, no Congresso de Glasgow, que foi comemorando 100 anos de Guillain-Barré, onde eu estive lá, a neurologista de Pernambuco ganhou o prêmio com Zika. Porque nós temos muito caso de Zika e aumentou a incidência de Guillain-Barré. Então, a gente vai ter, talvez, muitos casos que devem ser rotulados, estudados, para mostrar que é um vírus que potencialmente pode afetar o sistema periférico também. Doutor Pietro, o senhor gostaria de fazer um comentário, né? Um pequeno comentário. Senhor presidente acadêmico... Ei, Pietro. Está me ouvindo? Está ouvindo, é um prazer ouvi-lo e tê-lo aqui. O prazer é meu. Senhor presidente acadêmico Romeu, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhor convidado, professor Marcos Freitas. Professor Marcos Freitas, eu, como cirurgião, devo dizer que com essa brilhante exposição, que, aliás, já foi dito, serviu de aprendizado para mim e tenho certeza para a grande maioria dos nossos colegas. E, senhor presidente, eu vou me permitir, eu ainda não estava ligado, mas ouvi do professor Marcos Freitas uma referência ao professor Antônio Rodrigues de Mello, meu mestre, chamado Melinho na época. Eu devo dizer, como ele já enfatizou, nos maiores neurologistas desse país, e que foi professor titular da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, além de pertencer ao Instituto de Neurologia Deolindo Couto. Então, isso me deu uma saudade, professor Marcos. E eu agradeço essa referência a uma figura tão querida de nós todos. Muito obrigado. Professor, agradeço muito os elogios e quero só dizer ao senhor o seguinte, esse trabalho de dengue que nós fizemos há uns 5 anos, quando houve epidemia de dengue em Guillain-Barré, ganhou o prêmio aos 30º da Academia Nacional de Medicina. Sim. Nós aparecemos lá para receber o prêmio. E outra coisa que eu dizer ao senhor, que brevemente o senhor terá em suas mãos a biografia do professor Mello, que eu estou escrevendo, já estou ainda quase na metade, porque foi meu mestre, e eu acho que os grandes mestres da medicina brasileira devem ser gravados para a posteridade, como se faz em outros países, como o professor Adams, o professor Garçon na França e outros mais, têm livros sobre a vida deles. E, brevemente, eu darei ao senhor
a biografia do professor Antônio Rodrigues de Mello. Muito obrigado, será uma honra recebê-lo, professor. Professor Pietro, Áurea, eu queria apenas agradecer a presença ilustre do professor e nosso confrade Pietro Novellino, que, de certa forma, com a sua presença, engrandeceu bastante a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Fico honradíssimo e emocionado. Eu gostaria de saber, então, se mais alguém teria algum comentário, professor Marcos? Eu tenho. Eu queria fazer uma pergunta. Mas não é uma pergunta para o Marcos Barreto, não. Eu queria perguntar se todos ouviram bem, porque aqui, para mim, o som, em alguns momentos, saiu muito picotado. Todos ouviram bem? Eu diria que ouvi bem, mas o Rodrigo e a Aura vão dar um jeito nisso. Em certos momentos, em dois principalmente, realmente a coisa ficou um pouquinho picotada. Não se perdeu o conteúdo, mas realmente nós temos que ajustar o problema. E a imagem também. Esse não é bem um problema relacionado ao aplicativo. Esse é um problema muito comum a essa hora da tarde por causa do trânsito da internet. Isso é um problema que começa cerca das 3h15 da tarde, vai até em torno das 8 da noite, porque eu acho que é o pico de utilização do trânsito de internet. Então, nós temos visto em muitas reuniões que temos participado com diversos aplicativos. Ontem, por exemplo, eu estava no Zoom a essa hora, participando de uma live, e acontecia em alguns momentos a mesma coisa. Nós todos agora praticamente ainda em home office, né? A internet está sendo muito mais utilizada, a maioria das empresas está oferecendo inclusive planos com velocidades aumentadas para satisfazer aquelas pessoas que precisam de um trânsito de internet melhor, mas eu acho que eles ainda não dão conta dessa tecnologia de uma maneira tão rápida para tantas pessoas. Talvez seja uma impressão só minha, não sei se o Rodrigo tem a mesma impressão, mas o que me parece é que é uma questão mesmo de distribuição de sinal com esse pico de horário que as pessoas utilizam mais, né? Tem uma palavrinha, professor, para todos. Professor Pietro, curiosamente, a síndrome de Guillain-Barré foi descrita por Guillain-Barré e 2 soldados franceses na Primeira Guerra Mundial. E no Brasil, em 1935, o professor Mello, o primeiro caso brasileiro, um soldado brasileiro. A coincidência dessa síndrome foi escrita na França em 2 soldados e aqui no Brasil um soldado brasileiro. Era a descrição do Brasil. Maravilha, professor. Marcos, eu queria te fazer uma pergunta. Você mesmo já falou na questão da subnotificação. Particularmente, você teve noção de algum caso? Teve. Olha, de Guillain-Barré? Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, que é um neurologista que trabalhou comigo lá no Hospital Universitário Antônio Pedro, fez mestrado, doutorado. Hoje ele milita no Hospital Copador e dá plantão em outro hospital na frente. Ele é o chefe do serviço Copador. Ele me falou que viu 6 casos de Guillain-Barré pós-Covid. Tem gente que em São Paulo parece que já viram uns 3 ou 4. Então, vamos ver. O ideal seria fazer uma estatística e ver quantos casos de Covid teve e ver se aumentou o número. Aí você pode confiar realmente se é devido ao Covid. Né? Igual eu acho que a gente pode até, acho que a doutora Tânia tem propriedade até para falar com a gente sobre isso. Eu acho que no nosso país tudo é subnotificado. Né? Eu apresentei ontem alguns dados que eu retirei do CISNAC, de modo geral do DataSUS, a respeito de nascidos vivos, e a gente sabe que cardiopatia congênita é 1 para cada 100, 1 para cada 1000 no máximo, né?
eu consegui, no Brasil, menos de 3.000 casos notificados por ano, num país que só a Metropolitana 2 tem 26.000 nascidos vivos ano. Então, não faz o menor sentido, né? Então, acho que a Tânia, ela estava aqui me falando de algumas doenças que são extremamente subnotificadas. Não sei se ela gostaria de fazer um comentário para contribuir com a gente. Na verdade, a notificação é uma questão cultural. Nós, profissionais de saúde, nós queremos atender, resolver, mas a gente esquece que a notificação, a vigilância epidemiológica, ela é muito importante. E isso vai ser uma contribuição individual de cada profissional de saúde. Então, essa luta ela é diária em todos os serviços. Eu estava falando exatamente com a Áurea, quando o professor tocou no assunto. Aliás, professor, fantástica, maravilhosa aula. E eu estava conversando exatamente isso com ela, como eu sofri ali na Policlínica Sérgio Arouca para que nós conseguíssemos notificação de sífilis, HPV, que nós fazíamos um trabalho lá, e nós não conseguíamos essas notificações de DST, né? Agora de IST, na época DST. Então, isso eu acho que é um problema crônico, é uma questão de hábito do profissional de saber que ele tem que atender, mas a vigilância é importante para estudos futuros. Muito bem, Aura. Obrigada, professor. Obrigada, doutora Tânia. Eu acho que talvez o mundo digital, né, agora que nossos registros hospitalares são feitos sempre com o CID-10, os pacientes são admitidos e recebem alta, todos atrelados ao CID-10. Talvez um entendimento melhor entre todas as instâncias de saúde facilite com que a gente possa fazer esse rastreio dos diagnósticos e até uma notificação automática através dos sistemas hospitalares, né? Os hospitais que têm acreditação têm bons prontuários eletrônicos, têm bons sistemas hospitalares, e essa notificação pode até ser trabalhada pela equipe de epidemiologia de cada hospital para auxiliar nessa notificação mais rápida e mais eficiente. Muito bem. Professor, eu devolvo então a palavra ao senhor para o senhor proceder ao encerramento. Eu acho que não temos mais nenhum inscrito. Então, nós vamos terminando essas... Faz alguma pergunta? Presidente, Sim? Antônio Luiz. Presidente. Alô, Antônio, presidente. Sim, Antônio. Pode falar, primeiro eu quero agradecer a excelente palestra do professor Marcos de Freitas e também valorizar e enaltecer aqui a presença do meu eterno chefe, professor Pietro Novellino, com muita vitalidade. Isso é muito importante para a academia, a participação do professor Novellino. Mas eu também gostaria de fazer uma pergunta ao professor Marcos de Freitas a respeito do exposto sobre Guillain-Barré. Professor, é o seguinte, eu percebi nitidamente que a síndrome de Guillain-Barré do tipo axonal, ela representa um estágio ou uma situação mais grave. Então, eu gostaria de saber se o senhor teve oportunidade, nas suas revisões, quando diagnostica esse tipo no pós-Covid, isso tem representado um prognóstico de sequela neural também grave? Ou persistente? A forma axonal, chamada de AMAN, ela pode ser motora pura, chamada de AMAN, a Acute Motor Guillain-Barré. Então, a MISAN é assistiva motora. Quando é AMAN, tem dois mecanismos. Um mecanismo por lesão do axônio e o outro mecanismo descrito há uns 4 anos atrás, que ganhou um prêmio por um japonês chamado Yuki, que ele mostrou que a lesão não é nem na bainha do nervo, na mielina, nem no axônio, é no nódo de Ranvier,
nódo paranodal. Nesses casos, a eletromiografia vai mostrar só um bloqueio da condução nervosa e a recuperação é rápida. Com a imunoglobulina, em 1 semana, 15 dias, 1 mês no máximo, eles estão andando. Já quando ela é axonal pura, o prognóstico é bem pior. Eu tenho visto casos de AMAN, tenho visto casos de AMISAM, mas são mais raros. A maioria é desmenuzante e a recuperação é boa. Há pouco tempo, eu tratei de um general, curiosamente, esse general ficou bom. Era desmenuzante, mas ele ficou sem um reflexo aquileu. O aquileu não voltou mais. Isso não tem importância nenhuma, só o médico verifica. Mas ia no consultório todo mês para verificar se o reflexo aquileu voltava ou não. Ele era uma forma desmenuzante que deixou a abolição do reflexo aquileu. Grande parte da desmenuzante recupera muito bem, mas as axonais, quando são por lesão do axônio, sim, mas quando não recuperam bem, mas quando é por bloqueio de condução, por lesão, são chamados nódo paranodais. A moda agora é falar isso, nódo paranodais. Todo neurologista que estuda neuroperiférica agora está falando, é o must em neuropatia axonal. É a Guillain-Barré axonal por nódo paranodal, que melhora rápida. Aí isso foi discussão há uns 3, 4 anos no máximo. Muito bem. Áurea, mais alguma coisa? Eu acredito que não, professor. Não me parece ter mais nenhum inscrito. Então, antes de tudo, deixa eu agradecer, porque o Antônio Luiz, que é o nosso presidente do Conselho Científico, estava entre nós. Você deve ter tido dificuldades em entrar, não é, Antônio? Mas está entre nós. Com certeza. Provavelmente pelaquela situação que a professora Áurea estava citando. Hoje não poderia, e hoje você não poderia faltar, porque nós recebemos a ilustre presença do professor Pietro Novellino, seu mentor. Então, meu eterno chefe. Exatamente. Então, sua presença era absolutamente necessária. Vamos encerrando mais uma palestra do nosso canal científico, dizendo que cada vez que nós temos uma apresentação, eu chego à conclusão de que a pandemia de Covid-19 foi terrível para todos nós. Mas nós, a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a CAMERJ, acertou com o seu canal científico, em que são abordados só temas referentes à Covid, em todas as nossas especialidades. E tem sido um sucesso, nós temos tido uma grande procura pelas aulas, que muitas vezes a pessoa não pode ter presença no momento, mas vai ao site da CAMERJ e estão consultando. Isso para nós é um motivo de satisfação, saber que nós estamos nos congregando e estamos trocando ideias. Quero agradecer mais uma vez e, por fim, a todos os confrades e confreiras que estiveram presentes hoje, nos prestigiaram, e especificamente ao professor Marcos Freitas, que, mais uma vez, deu uma demonstração não só do seu conteúdo, do seu saber neurológico e, de um modo geral, médico, mas também mostrou-nos que está, de um modo geral, atualizado em todos os setores da medicina. E ele nos trouxe um assunto até mais ou menos recente, ou seja, e pouco falado, a Covid trazendo Guillain-Barré. Isso realmente foi para nós gratificante, nós aprendemos, foi ótimo, e realmente, pena que alguns colegas já estão tendo alguns casos para apresentar no Rio de Janeiro, certamente em São Paulo também, em outras partes do país, e o que nós precisamos, como a nossa colega confreira bem colocou, a Tânia, nós precisamos que todos nós nos mobilizemos para que haja maior notificação dos problemas médicos que, de modo geral, ocorrem e que passam despercebidos por aqueles que são interessados. Professor Marcos, então, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a presença de todos e convidá-los para que, no dia 17,
Quem vai nos presentear com sua palavra é o professor Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, nosso vice-presidente, que vai falar sobre um assunto que não é especificamente médico, mas é muito interessante. O mundo antes e após a Covid. E vamos ver como é que ele vai se destrinchar disso. Então, para falar sobre esse tema, então, agora nós estamos aguardando ansiosamente saber como é que nós vamos ficar. Se nós vamos melhorar, se vamos piorar, ou se nós vamos ficar nesse mesmo marasmo e por quanto tempo, e etc. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, e acho que todos nós estamos parabéns pelo que ouvimos e pelo que aprendemos. Muito grato a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Boa tarde.